Pessoal, professor Ricardo aqui, quero fazer algumas considerações com relação ao preço dos combustíveis que voltaram a subir de forma alarmante. A desculpa da vez do governo Bolsonaro é a guerra entre Rússia e Estados Unidos, tendo a Ucrânia como pano de fundo, como cenário, né? De fato, o preço do petróleo em nível mundial vem sofrendo por conta da escassez provocada pela guerra. Embargos comerciais, a Rússia é uma grande fornecedora de petróleo. Até os Estados Unidos foram procurar a Venezuela, logo a Venezuela que tanto criticam, porque é uma grande produtora de petróleo. A Venezuela tem muito petróleo, não sei se todo mundo sabe disso. E até o governo americano foi bater papo com o Nicolás Maduro para tentar viabilizar o comércio de volta com a Venezuela. Muito bem, isso influencia o preço do petróleo internacionalmente? Sem dúvida, né? A guerra influencia. No entanto, um país como o Brasil, que tem um pré-sal, que é uma das maiores reservas de petróleo do planeta, que tem a Petrobras, que foi uma das maiores petrolíferas do mundo, chegou a ser a segunda maior petrolífera do mundo, há pouco mais de uma década, não tem justificativa para penalizar o seu povo com o preço dos combustíveis subindo em 25%, em 19%. Isso é um absurdo. Nós temos o petróleo, nós temos a Petrobras, nós temos as refinarias, apesar de que boa parte dessas foram fatiadas, foram vendidas a preço de banana, desde o golpe em Dilma lá em 2016. A partir do Temer e continuando com Bolsonaro, a Petrobras foi sendo jogada pela janela, foi sendo fatiada e entregue para presente. Agora a gente sente os efeitos disso. Os efeitos são que nós estamos acompanhando o preço internacional dos combustíveis porque a Petrobras tem uma política atual de favorecimento dos seus acionistas e não da população brasileira a quem ela deve a sua existência. A Petrobras nasce como uma companhia estatal. Ela é uma companhia brasileira. Desde a época do Getúlio Vargas, quando ela foi fundada, existe o assédio das petrolíferas internacionais, principalmente estadunidenses, para comprá-la, para tê-la. E justamente pela sua importância estratégica, pela sua importância econômica. Agora, a lógica operando na Petrobras é justamente o favorecimento dos acionistas, muitos dos quais são até estrangeiros, é gente que nem brasileira é. Então, seguindo o preço internacional dos combustíveis, do barril de petróleo, a Petrobras está favorecendo os seus acionistas que vão ter lucros exorbitantes. Já tiveram, nesses anos de pandemia, lucros exorbitantes, enquanto a população penava sem gás de cozinha, sem gasolina, porque os preços se tornaram inacessíveis para muita gente. Ao invés dessa mesma Petrobras, que nasce como uma companhia estatal, uma companhia do Estado, atender às necessidades do nosso povo. Houve outros momentos na nossa história recente em que o barril de petróleo esteve até mais caro do que está hoje, e, no entanto, os combustíveis no Brasil não seguiram essa mesma norma. Se a Petrobras quer vender um excedente de combustível pelo preço internacional e aumentar os seus lucros, ótimo, essa é uma lógica de mercado. Agora, penalizar o povo brasileiro cobrando essa diferença do próprio povo brasileiro é de uma canalice, é de uma falta de responsabilidade e compromisso com o povo brasileiro que é inadmissível. A Petrobras, ela tem os seus acionistas privados, mas ela ainda é, em maioria, estatal. A lógica dela precisa ser a de, primeiro, atender às demandas do povo brasileiro de combustível, de gasolina, de óleo diesel, de gás de cozinha, de derivados do petróleo, para que a nossa população não seja penalizada por essas flutuações do preço internacional do petróleo. Afinal de contas, vamos fazer uma comparação como se fosse a nossa vida doméstica. Você tem um tanque de combustível gigante no seu
no seu quintal, como era o caso do nosso pré-sal. Aí o preço do combustível lá no posto aumentou. Mas você tem o seu combustível guardado. Basta você usar o seu combustível. Você não precisa pagar aquele combustível do posto, sendo que você tem isso guardado. O Brasil não tem que pagar o preço internacional do petróleo, pelo menos o brasileiro não tem que pagar o preço internacional do petróleo, sendo que nós temos o petróleo nas nossas reservas. E nós temos a tecnologia para extrair, nós temos a tecnologia para fazer o refino, nós temos a tecnologia para fazer a distribuição desses combustíveis. Então é inadmissível que a Petrobras esteja penalizando o povo brasileiro com preços exorbitantes dos combustíveis. É inadmissível. O governo Bolsonaro deixa claro que a sua prioridade é garantir lucro para os acionistas, e eu volto a lembrar, uma maioria que é de estrangeiros, enquanto penaliza o povo brasileiro com os combustíveis mais caros da história, cobrados nas bombas de combustível, cobrados nos cilindros, nos botijões de gás de cozinha que o povo brasileiro consome. E essa lógica precisa ser revertida, e o próximo presidente, que vem a ser Lula, já avisou que vai abrasileirar o preço dos combustíveis, que é o que nós precisamos. Não é possível ficar com esse petróleo dolarizado, seguindo o preço internacional, penalizando o nosso povo, que está cozinhando com lenha, que está deixando de rodar com seus automóveis, com suas motocicletas, porque os combustíveis estão com preços exorbitantes. É preciso reverter essa lógica, e Lula é o agente da transformação. Fora Bolsonaro, preço dos combustíveis acessível a todos os brasileiros. Grande abraço.